E aí pessoal, como estão? Todos bem? Vamos falar hoje aqui sobre uma demanda que me surgiu depois que eu gravei a apresentação da Patagônia. Muita gente me deu um feedback muito positivo, falando que gostou de saber assim, o tipo de conteúdo que é compartilhado nas degustações, tá? Então peguei aqui algumas degustações, algumas apresentações que eu já fiz em outras degustações. Eu vou fazer a apresentação aqui para vocês conhecerem um pouco mais também sobre esses conceitos. Então tem uma lista longa aí de degustações já feitas. Eu vou passar aqui brevemente o conteúdo delas. E hoje começamos com Chablis. Chablis é o nome de um vinho e o nome de uma região, tá? Tô aqui com a apresentação, vou começar a compartilhar daqui a pouco. Mas os vinhos brancos mais queridinhos da França e também um dos mais famosos do mundo, mais desejados vinhos brancos do mundo são Chablis, e são muito conhecidos. Eu lembro a primeira vez que eu tomei um Chablis, faz bastante tempo, eu não entendi nada, né? Porque eu não conhecia bem do vinho, mas para mim foi uma surpresa assim. Ué, que coisa estranha, que coisa esquisita, né? Meu pai mesmo falou que já uma vez, sem conhecer ele bem assim sobre o tema, ele disse que tomou uma vez viajando, ele tomou um Chablis na Argentina, falou que era maravilhoso. Aí eu lembro que deu uma demanda altíssima de pessoas, mesmo sendo uma degustação muito mais cara, deu uma demanda altíssima de pessoas querendo aprender sobre Chablis e também provar, né? Porque os vinhos são caros, né? A gente vai ver aqui os vinhos que foram degustados, mas isso é vinho a partir de R$ 250, né? Então eu lembro que naquela ocasião eu servi um Petit Chablis de 250, um Chablis que era uns 400, Chablis Villages, né? E um Premier Cru que era um vinho de R$ 650. Então, e um vinho branco. Então, assim, no Brasil as pessoas não valorizam tanto o vinho branco como no tinto, acho que é até natural, né? Chablis, vamos aqui continuar falando de Chablis para vocês terem uma noção. Mas Chablis é o nome de uma região, tá? Que fica aproximadamente 3 horas de trem de Paris, tá? De carro 2 horas e meia mais ou menos. Se você for para Paris, o mais natural é vocês visitarem Champagne. Mas Paris, se você for olhar Paris, você vai para Champagne. De Champagne você pode ir direto para Chablis também, que eu acho que é até mais perto, tá? Mas essa região aqui tem essa plaquinha. Essa aqui é uma plaquinha vou começar aqui com a apresentação. Essa aqui é uma plaquinha que tem lá para mostrar a denominação. Isso é muito comum para demarcação de terras na França. Infelizmente eu ainda não conheço essa região. Se vocês assistirem aí, vamos organizar a viagem para Chablis. Então aqui o que a gente vai falar basicamente, né? Produção, história, como que é o clima, classificação dos vinhos, método de produção e como é que foi a degustação, tá? Isso aqui é um mapa da França e a gente consegue ver mais ou menos aqui, né? Nesse alto, essa parte aqui, deixa eu aumentar aqui para ver melhor, tô meio cegueta. Nessa parte aqui acima que está marcado acima da Borgonha, né? Entre, olha lá, Borgonha, aquela escrito da Borgonha e a parte de Champagne, a gente encontra Chablis, né? E o que eu gosto muito de falar de Chablis, gente, é o seguinte: Chablis não tem como você não tomar um Chablis, você entender exatamente o que é a expressão terroir. Não tem como, porque é muito característico, é único. Você pode encontrar outros vinhos com características similares. O Chablis, eu acho que sem saber, dá para você, depois que você conhece, né? Sem saber, às cegas, você consegue acertar, porque é muito característico, é único, né? Tudo bem que existem umas maracutaia feita no mundo do vinho, que às vezes a gente pode até encontrar coisas bem parecidas, mas Chablis são únicos. Então a gente vai encontrar o que é o terroir, né? Terroir é o que? Clima, solo, terreno
E a tradição manda demais no Chablis. O solo, que é argilo calcário, também você vai perceber muito, também os depósitos fósseis que a gente vai falar, né? E o clima também dá essa acidez característica do Chablis. Então, se você for olhar, Chablis é a região e os vinhos vão ter as características do terroir, assim, descaradas e espantosamente descaradas, tá bom? Então, no período do Jurássico, eles falam que 140 milhões de anos atrás era um mar quente de pouca profundidade que tinha na região de Chablis, e tinham seres marinhos. Esses seres marinhos lá foi secando, foi perdendo a água, os seres foram morrendo e foram depositados no fundo, no solo. Então tem uma quantidade de cálcio, tipo estrela do mar, ostra, então tem uma quantidade de cálcio muito, muito grande, né? Então o solo, como eu falei, você pode, vendo os vídeos, vou mostrar alguns aqui, você vê que as pessoas chutam pedras, estava claro ali, aquelas pedras brancas, fica bem característico no solo. Então são as pedras de calcário e o solo é de argilo calcário, tá? É um solo que eles chamam de Kimmeridgian. Kimmeridgian é um solo que também é encontrado em Champagne, também na Inglaterra, no Vale do Loire Central, tá? É um solo que, esse é o nome do solo argilo calcário com esse grande depósito de cálcio, né? O clima de Chablis é um clima continental frio, tá? Que ele tem lá um clima frio, uma temperatura média de 16 graus na época de crescimento das uvas, é uma temperatura baixa, né? Tem um vento quente e úmido do Oceano Atlântico, e o vento auxilia a plena maturação das uvas. Por ser uma região fria, a uva precisa amadurecer mais, esse vento auxilia a maturação das uvas, tá? E também o clima frio ajuda a uva a manter uma boa, uma excelente acidez, tá? Que nem eu falei, características claríssimas de um vinho Chablis que vocês vão encontrar: alta acidez e mineralidade e salinidade, vamos falar assim, né? Mineralidade, gente, para quem não sabe, é tipo um gosto de pedra molhada. Não sei se vocês têm essa memória de infância, né? O que é um gosto de pedra molhada, né? Infância, porque você já deve ter aprontado e comido pedra, né? Não que eu já tenha feito isso, mas eu já fiz. Então, aquele gosto de pedra molhada, né? Um gostinho mineral, é um gosto mineral. E a salinidade é sal mesmo. Você sente aí, a gente vê, dependendo da qualificação do vinho, né? Eu falei que tem 4 níveis de qualificação de um Chablis. Dependendo da qualificação, essa salinidade, esse sal, esse gosto de mar, ele é mais presente, tá? A definição de salinidade é uma recordação de maresia. Mas eu lembro que no Premier Cru que nós tomamos, isso era muito evidente, né? Chablis também passa por surli e batonagem. E os Chablis são sempre feitos com a uva Chardonnay, tá? Você falou Chablis, entenda que é Chardonnay. Mas, como eu falei, é um Chardonnay único no mundo, tá? Você vai diferenciar muito esse Chardonnay de outras regiões da França, também com solos similares, tipo lá o Côte de Beaune, Côte de Nudes e o Mâconnais, tá? Que Chablis é único. Vamos continuar aqui falando de Chablis. Vou mostrar um videozinho. Esse videozinho eu peguei num site, né? Que mostra aqui essa presença de uma neblina, tá? Presença de uma neblina. Olha a inclinação do solo, né? Olha um vento presente. Olha as pessoas andando aí no meio dos vinhedos, né? Vocês vão ver que essa inclinação do solo é o que vai dar a qualificação do tipo do Chablis, né? Chablis a gente vai ver, tem os 4 níveis, tem o Petit Chablis, Chablis Village, Premier Cru e Grand Cru. Então, o nível do terreno, se ele é um aclive, um declive, se ele é mais plano, né? Ele vai definir a qualificação do vinhedo. Continuando aqui, tem isso aqui é uma foto. Olha as pedras que eu falei de calcário que tem em Chablis. Você chuta essas pedras tão claras, né? Olha a uva Chardonnay, como ela fica linda nessa foto, ela tá linda, né? E uma outra foto de paisagem aqui,
num vinhedo que é mais plano de Chablis, né? Dá para ver as pedras brancas e um terreno mais plano que deve indicar aí que deve ser um Petit Chablis ou um Chablis Villages, tá? Tem mais um vídeo aqui falando de Chablis e a gente vê aqui um overview do que é a região, tá? O que é a região de Chablis. Aqui mais um pouco das pedras, né? 100% Chardonnay, obrigatório ser Chardonnay Chablis. Eles têm aí 13.500 acres e seriam 5.400 hectares, uma marcação de 2012, tá? Para vocês terem um critério de comparação, só a Catena Zapata, ela tem em Mendoza 33.000 hectares só de Malbec. Pra você ver como o Chablis é uma região pequena, tá? Na Borgonha existem 33 Grand Crus e um deles está em Chablis. Grand Cru é um vinhedo numa encosta voltada para o sudeste, um ângulo que tem melhor incidência solar, tá? Quando você tem maior incidência solar, você faz uma uva melhor qualidade, eles colocam, tá? A melhor qualidade no dia que você vai gostar mais ou menos, né? Lembra que o pessoal gostou mais ali, muitos gostaram do Petit Chablis, que era o de entrada, muitos gostaram do Villages mesmo, poucos gostaram do Premier Cru na degustação, tô dando spoiler aqui já. Tá, então Chablis tem aí em torno dos seus 5.400 hectares, né? Somente 100 hectares são de Grand Cru, pra vocês verem o quão pouco que é. Tem milhares de vinícolas no mundo que tem mais do que isso. Então é um terreno disputadíssimo e caríssimo na França, tá? Os vinhedos Premier Cru, eles estão em costas, porém não voltados ao sudoeste. Logo eles têm uma maturação tão plena, não tem uma maturação tão plena quanto os Grand Crus. Né? Se você vê em Premier Cru, são 750 hectares somente, divididos em 40 climats, tá? Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem a qualificação dos vinhos lá da Borgonha e os vinhos de Chablis. O que é um climat, tá? A gente vai falar disso quando a gente for pegar aqui mais para frente os rótulos, né? Se você ver, a gente tem 40 climats lá em Chablis. Mas você só vai encontrar no mercado uns 10, tá? Eu tenho aqui um Chablis aqui na minha mão, eu tenho acho que o Premier Cru. Eu tenho Premier Cru. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Grand Chablis Premier Cru. O climat se chama Fourcham, tá? Esse é um dos climats, o produtor é o Albert Bichot. Pra vocês verem, tem mais destaque para o climat do que para o próprio produtor. E tem mais destaque que o próprio climat, se ele é um Premier Cru ou não. Isso aqui é o vinho que falei, é uns R$600, R$650. Esse é Albert Bichot 2019, o vinho vivíssimo. Isso aqui é um vinho que você guarda por muito tempo, tá? Então, vamos continuar aqui, um pouco mais do conteúdo. Então, tem o Chablis, que eu falei, a gente começa no Petit Chablis, depois vai ter o Chablis Village, né, que são os mais encontrados. Você vai ter aí uns 3.500 hectares no Chablis Village, tá? Eles não são em costas, eles estão em planícies e é um outro tipo de solo também. Então esse Meridian Soil que eu falei no começo, ele é encontrado mais para os Premier Cru e Grand Cru, tá bom? Quando você vai já para esse solo Portland, ele já é para o Chablis Villages, tá? Ele não vai passar, ele é um solo até mais novo, eles falam que é um solo de uns 20 milhões de anos, não tanto isso, ele não vai passar tanta salinidade, tanta mineralidade, mas vai passar um pouco sim, tá? É que o Premier Cru que eu me lembre eu nunca tomei um Grand Cru, que é um vinho de mais de R$1.000 aí, é difícil até achar no mercado para comprar, mas o Premier Cru que eu me lembro, ele tinha uma salinidade, mineralidade muito destacada. O Petit Chablis, eles chamam de uma jogada de marketing, tá? Então, antigamente, até a década de 80, só existia Chablis Villages, Premier Cru e Grand Cru. O Petit Chablis, ele foi criado, vamos falar assim, na década de 80 por causa de uma alta demanda do mercado. Então eles ampliaram a zona de produção de vinhos para vender mais, para aproveitar mais o solo e também ter mais retorno, né? Era uma área que não se pensava em produzir vinhos, mais ou menos 1.400 hectares, tá? Você pode não encontrar mineralidade e salinidade no Petit Chablis,
tá? Mas a acidez você vai encontrar, já são grandes vinhos também, tá? Se você for olhar em questão de custo-benefício, às vezes você pode encontrar vinhos muito melhores e mais baratos que um próprio Petit Chablis, mas, né, a marca e a característica são únicos, então aí vai de gosto para gosto, tá? E os climás, que eu já falei, são divisões do vinhedo, são criados na Borgonha, nome que se dá a pequenos vinhedos e suas características. O que eles querem dizer com climá? Isso é uma coisa que eu falo muito em degustação. Pensa, a enologia vai se dedicar para ficar cada vez mais específico, cada vez mais único, tá? Isso eu falo no mundo, né? Eu falo no mundo porque na França, vocês veem, Chablis já tem isso há muito tempo. Definição de um micro terroir. É um pequeno pedaço que tem aquelas características que são únicas, tá? E eu vejo que no Brasil, na Argentina, em tudo quanto é lugar, isso vai crescer cada vez mais, tá bom? Vamos lá, continuando. Aqui eu coloco mais umas fotos, ó. Isso aqui são fotos para vocês terem uma noção de como faz frio. Acontece geada lá em Chablis também. Então muitas vezes, todo ano praticamente, a gente pega fotos aí do pessoal colocando fogo no meio dos vinhedos para não matar as videiras. A geada pode matar as videiras se eles não cuidarem. Então eles colocam esse fogo. Isso aqui são algumas fotos que eu peguei na internet. Então aqui olhando aqui um pouco do mapa da Borgonha, né? E o destaque para a região de Chablis é pequeníssima, tá aí em cima perto do amarelo, né? Dá um pouco mais de destaque, quantidade de hectares em Grand Cru, em Premier Cru, né? Aqui, ó, 70 mil acres, mais ou menos, eles falam, isso aqui deve ser da Borgonha, tá? Mas aqui é o mapa da Borgonha para vocês, olha aqui o Mâconnais aqui embaixo. Esses dias eu tomei um Mâconnais, um vinho delicioso, com uma excelente acidez, não tinha a mineralidade e a salinidade de um Chablis, né? Então vamos seguindo aqui. Essa imagem é excelente para vocês entenderem o que é a relação aí na Borgonha, né, para a Borgonha, do que é um vinho qualificado como Villages ou AOC, um Premier Cru, um Grand Cru. Na Borgonha você já vai até pro duas vezes Premier Cru tá nessa imagem, mas no Chablis vocês iam pegar e até o Grand Cru, esse amarelo que está. Então quanto mais aclive, mais insolação, e quanto mais insolação, mais raro, mais qualidade vai ter a uva. E em Chablis só tem aí 7 vinhedos, 7 climás para Grand Cru, tá? Isso aqui é da Borgonha, mas a gente consegue usar para aprender um pouco sobre o Chablis. Aqui o mapa de Chablis, olha só as apelações. Em amarelo a gente tem os Petit Chablis espalhados. Aí vamos falar nesse roxo, eles estão os AOCs ou os Villages. Em vermelho, os Premier Cru. E só esse pequenininho ao centro são os Grand Crus em azul. Tá vendo? Total de seus 5.400 hectares. Isso aqui é uma imagem da Winefolio, tá? E sempre Chardonnay. Continuando aqui eles colocam um pouco mais para vocês terem uma visibilidade de quanto é produzido de Petit Chablis, ó. Petit Chablis tem 18% da produção, os AOC são 66%, os Premier Cru 14% da produção e os Grand Cru somente 2%. Isso também justifica o quão pouco tem desses vinhos, tá? E aí também a informação em hectares, ó, Petit Chablis são 1.108 hectares, os Villages 3.600, Premier Cru 779 hectares e 40 climás, e o Grand Cru 7 climás, 101 hectares, tá? Aí no mapa também a gente consegue ver um pouco mais essa distribuição e também a nomeação de alguns climás, né? Então aqui para ser essa dimensão, olha como ela vai se preenchendo. Primeiro destacado os Petit Chablis, os AOCs, os Premier Cru, tá? E aqui uma foto dos Premier Cru. Olha só como é que é a inclinação dos vinhedos, tá? A insolação é maior. E os Grand Crus, esse aí que está destacado por último, tá? E é engraçado que na época do crescimento da uva, os Grand Crus, eles, nessa exata inclinação que são os Grand Crus, é onde tem maior incidência solar durante todo o dia. Também no dia também tem uma insolação mais longa, tá?
Aqui é um destaque para os 7 climats dos Grand Crus. Aí eu não sei falar francês, tá, gente? Só aprendi o básico quando eu fui para lá. Bougros, e por aí vai, Leclos, essas coisas, né? São os Premier Crus, ou seja, muito pouco, são 101 hectares aí, é pouquíssimo. Então, se vocês tiverem a felicidade de tomar um Grand Cru um dia, esse aqui eu acho que eu vou abrir esse ano, tá difícil vender, vou tomar eu mesmo. Então, a produção, vamos falar rapidamente isso aqui, porque aqui não é uma aula para falar de processo de produção, né? Isso aqui é do Grand Cru, para a gente entender os processos aí de fermentação malolática que tem, batonagem, etc, tá? Então o Grand Cru, 75% do vinho vai para o inox, isso aqui é do Grand Cru, inclusive, que a gente vai tomar, e do Grand Cru, que a gente vai tomar não, né? Desse produtor que a gente vai estudar, tá? Isso aí pode variar. 25% fermenta em barrica, tá? Em caves subterrâneos, olha só. O vinho permanece de 8 a 10 meses, fermentação dura 15 dias, eles deixam a levedura morta nos tanques, na barrica e no tanque. Levedura mortas mais micropartículas de uvas, são borras finas, ficam em contato com o vinho, né? Nesse processo que se chama surli, processo de deixar as leveduras mortas em contato com o vinho para trazer mais cremosidade, notas de panificação à fermentação também, aquela mais untuoso fica o vinho na boca, né? O fim da fermentação, se inicia o processo da fermentação malolática e ganha uma textura de manteiga e iogurte, tá? Isso é muito comum em diversas outras regiões, não é tão exclusivo de Chablis. Depois é feita a batonagem, né? Que é aquele processo de misturar o vinho com as borras, tá? Liberando dissolvendo as leveduras, liberando suas proteínas no vinho. Ou seja, o vinho tem proteína, hein, gente? Se quiser fazer dieta. Passa por barrica, fermenta malolática, surli e batonagem, que dão mais cremosidade, com mais corpo, mais volume de boca e deixa o vinho mais sedoso. Depois ele fica lá, depois da barrica fica no tanque, e eles são misturados, os vinhos, tanto do tanque quanto da barrica. Eles ficam de 6 a 8 meses descansando para ficar homogêneo. Então o vinho é filtrado e engarrafado, tá? Rapidamente esse é o processo. Aromas primários e do vinho Chablis, aqui esse Star Fruit é carambola, lime peel é a casca de limão, flores brancas e chalk seria como os giz, tá? Muito pelo calcário também seriam os aromas primários. Aí na boca a gente vai ver alta acidez, um álcool que vai de 11,5 a 13,5, pouco tanino, o corpo bem leve, tá bom? E a gente fala se ele é mais seco ou mais doce, ele é bem mais seco. Tá? Esse aqui foi o Petit Chablis que nós provamos, tá? Super leve, delicioso, assim, acidez gritando na boca, mais equilibrada, isso é importante, tá? Tem que ter equilíbrio, gente, vinho bom tem equilíbrio, não é porque tem uma acidez gritando que o vinho vai estar desequilibrado, mas é uma acidez deliciosa na boca, a gente tem que ser agradável no paladar, tá? Harmonização clássica de Chablis, frutos do mar. Sempre que você for para Chablis, se for para frutos do mar, principalmente ostra, você vai ter uma das harmonizações mais incríveis da sua vida, tá? Aqui visual amarelo palha com reflexos esverdeados. Eu lembro que ele era bem clarinho, tinha esse reflexo esverdeado mesmo, tá? E o produtor era esse Loup Cholet, tá? O Petit Chablis e o Chablis Village não tem climats, tá? A gente viu isso aqui um pouquinho atrás, tá? Então vinho super fresco, delicioso. Eu gostaria até de pegar mais garrafas dele. Aqui, ó, aromas de maçã e limão. Ótima mineralidade, tá? A mineralidade dele era bem baixinha. Esse aqui são fotos do Albert Bichot, que foi o Village e o Premier Cru que nós tomamos. É um lugar que dá para visitar. Se um dia vocês forem lá, vocês podem visitar esse produtor. Foto aqui no Domaine Albert Bichot, ó, uma foto do domínio público. Lindo, né, gente? Lindo demais isso. Aqui é a foto do lugar para vocês visitarem. É um castelo, coisa maravilhosa, né? Coisa linda de ver. E aqui foi o AOC, né? O De Paquet, nota de harmonização, comida japonesa, peixes variados, tá? Esse aqui foi o vinho a baixo corpo, altíssima acidez, aroma de flores brancas, aromas mais cítricos, pedra molhada, o visual de um limão, tá bom?
Esse é o Premier Cru que está aqui, que a gente provou, tá? Ele já vai ter muito mais, ó, já vai ter mais corpo, tá? Eu lembro que ele tinha mais corpo mesmo. Ó, harmonização vieiras, mariscos. Ele com certeza tem bem mais mineralidade e salinidade na boca. É um sal mesmo presente, tá? Então a gente fez aí a degustação dos vinhos. Eu recomendo muito para vocês, uma vez na vida, conhecerem esses vinhos. Se vocês puderem tomar com mais frequência, tomem. São primeiro para descobrir. E o legal da degustação, teve um jantar junto que a gente harmonizou lá, uns pratos com frutos do mar. Muito legal também vocês verem que a degustação é uma oportunidade de baixo custo para vocês provarem os 3 vinhos. Eu lembro que foi uns 250 por pessoa, o jantar com a degustação desses 3 vinhos caros, né? Eu lembro que foi mais ou menos isso, o valor 240 reais, acho que foi, não lembro. Mas é uma oportunidade de vocês tomarem os 3 vinhos de uma vez. Então, se vocês encontrarem uma dessa, ou também se eu refizer um dia, deixo a dica para vocês. Vou convidar todo mundo se eu fizer novamente. Como eu gostei muito, capaz de eu fazer, tá bom? Que era uma votação que eu fiz de próximas degustações, mas é isso. Essa foi a degustação. Entendam, ó, o terroir, os 4 pontos do terroir, a tradição, o processo de produção do Chablis é muito importante, tá? É uma tradição. Essa empresa Albert Bichot, né, esse produtor, é um produtor que está lá, a família se estabeleceu em 1350, mas só 1800 e pouco eles começaram a produzir vinho, um dos principais climats lá do Chablis, tá? Aqui um detalhe importante, eles não usam muita barrica para não mascarar os aromas, a mineralidade e a salinidade do vinho, e a acidez também, tá? O que eu estava falando aqui? 1938 surgiu a denominação de origem. Há mais de 1000 anos se produz vinho na região, e em 1938 surgiu a denominação de origem, tá? O que eu estava falando aqui? Enfim. Então, vou fazer mais uma vez porque é um tema incrível, tá bom? Degustem esses vinhos, conheçam esses vinhos, só que são joias raras desse mundo, gente. É uma coisa que só vê unicamente em uma região, tá bom? Então fica o convite, quando eu for fazer uma próxima eu convido. Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado. A gente viu aí as 4 características terroirs que eu estava falando, né? Clima, é um clima frio, tem um vento quente que ajuda a amadurecer a uva. Se não fosse vento quente, a uva não ia se desenvolver tanto. O frio ajuda a manter uma altíssima acidez, conserva a acidez na uva, tá? O terreno, argilo calcário, o solo, né? O solo, argilo calcário. O terreno, dependendo da inclinação, aclive do vinhedo, vai determinar uma qualificação, se ele vai ser um Premier Cru, um Grand Cru, ou um Village, ou um Petit Chablis. O Petit Chablis que foi uma jogada de marketing para aumentar a produção. Então, os Villages são planos, os Grand Cru já já tem uma alta inclinação, tem mais insolação, e é um terreno de 100 hectares, é pouquíssimo. Os Premier Cru, que nem esse, já tem mais, são 700 e poucos hectares, são diversos 40 climats, mas o Premier Cru também já são mais inclinados, então tem mais incidência solar. E o processo de produção, em média, é esse. Eles têm que fazer fermentação malolática, alguns mais, outros menos. Tem estágio em barrica, alguns mais, outros menos. Tem a batonagem para misturar ali as borras finas, né? As borras para passar mais untuosidade, cremosidade para o vinho. Então, todo esse processo, essa tradição, existe um mínimo obrigatório que eles cumpram de estágio em barrica em cada vinho, para passar aí nesses critérios da denominação de origem, que é esse Chablis, tá bom, gente? Então isso aqui é um resumo e é uma baita aula. Se vocês tomarem um Chablis, vocês vão ter uma aula efetiva do que é um terroir, tá? Que é coisa única no mundo, micro terroir a questão também, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês. Vamos falar aí as próximas apresentações
sobre degustação de vinhos que eu já fiz. Eu vou passar aqui mais alguns, como Oregon, como Austrália, Espanha também, tá bom? Até mais. Quiser pedir alguma coisa em específico, deixa nos comentários aí.